Chamo-me Dorothy, tenho 67 anos e durante muito tempo pensei que o amor bastava para manter uma família unida. Depois que o Robert partiu, a casa ficou grande demais para o silêncio. O único som que ainda me pousava o coração era a gargalhada da minha neta. Emma, 16 anos de urgência, brilho nos olhos e aquela mania de acreditar que o mundo devia caber num único dia perfeito. Avó, todas as minhas amigas vão ter a melhor Sweet 16 de sempre. Disse-me isto a mastigar cada palavra entre vídeos no telemóvel, clubes privados, neve artificial, DJ exclusivo, um fotógrafo que transforma miúdas em capas de revista. Eu sorri. É fácil sorrir quando nos pedem algo com olhos de quem, por um segundo, volta a ser criança. Emily, a mãe dela, apareceu com um chá fumegante numa chávena que nunca me tinha oferecido antes. É de Jasmine, Dorothy. Faz bem à alma. O sorriso dela era de fotografia. Perfeito, parado, sem calor. Vinha de família boa de Chicago, falava de etiqueta como quem recita versículos. E comigo mantinha uma cordialidade que cheirava a desinfetante limpa. Mais estéril, a Emma sonha alto, disse ela, mas a avó que realiza sonhos sempre foste tu. Senti a primeira fisgada. Não era um pedido. Era uma armadilha envolvida em seda. Naquela noite, abri a gaveta onde guardo a fotografia do Robert. Ele, com a mão no meu ombro, o mar lá atrás e o nosso riso apanhado pelo vento. Achas que devo, velho? Sussurrei para o papel. O silêncio não respondeu, apenas devolveu a memória de um homem que acreditava em gestos grandes quando a vida parecia pequena. E, por um segundo, o meu coração viúvo encontrou uma desculpa para bater mais alto. Eu podia dar a Emma um dia que a fizesse esquecer as comparações, os likes, as medidas cruéis da adolescência. No dia seguinte, Emma trouxe uma lista. Não um rabisco de desejo, uma lista com orçamentos, contactos, horários. Avó, o Avery Gardens é lindo. A Sofia vai ter máquinas de neve. A Madison alugou um clube inteiro. Olhou-me de baixo como quem confessa um pecado aceitável. Eu só não quero parecer menor. A palavra menor ficou-me presa nos dentes. Quando foi que ser família se mediu por metros de cortina e decibéis do baixo? Telefonei ao meu filho, Michael. Ele estava ocupado, como quase sempre desde que casou. Mãe, se ajudar, ajuda. A Emma só quer um momento dela. Não ouve e pensas em ti? Consegues? Queres? Só a ideia de que eu existia para amortecer o mundo, um colchão de cheques onde todos podiam cair sem dor. Regressei à cozinha. Emily mexia o chá como quem comanda um metrônomo. Dorothy, a imagem conta muito. As raparigas são cruéis. Sorriu. E a Emma tem de estar à altura. Eu podia ter dito basta. Podia ter pedido tempo. Em vez disso, passei o polegar pela borda da fotografia do Robert, como quem procura coragem num contorno antigo, e disse: Vamos ver o que é possível. Nesse instante, vi a Emma saltitar pela sala com um alívio que não era inocente, era a certeza de que a porta se abrira. E eu, no fundo, também queria acreditar que aquele dia perfeito
podia colar as fissuras que já sentia debaixo das conversas polidas. O amor, às vezes, pede actos imprudentes. Outras vezes, disfarça a imprudência de generosidade. Horas depois, sozinha, fiquei a olhar para a mesa. Um bolo de folhetos, orçamentos impressos, nomes de fornecedores sublinhados. O telemóvel vibrou com mensagens da Emma, corações e glitter. A minha mão pousou no lugar ao lado, onde antes o Robert deixava as chaves. Farei isto por ela, pensei. E talvez por mim, para sentir que ainda posso. Hey, man! Mas enquanto dobrava o primeiro cheque, ocorreu-me uma frase que eu não queria ouvir. Quando um sonho é grande demais para caber no amor, ele começa a ocupar o lugar do respeito. E foi assim que disse sim ao primeiro passo. O segundo viria mais fácil, o terceiro inevitável. Até que uma linha se desenharia, nítida, entre aquilo que se dá por amor e aquilo que se exige por vaidade. E foi exatamente aí que o dinheiro começou a falar mais alto do que o amor e cada cifra teve o seu próprio eco, porque todo sonho tem um preço, e este aproximava-se perigosamente de 19.537. Quando assinei o primeiro cheque, pensei que seria só um impulso carregado de saudade. Mas desejos adolescentes não são folhas ao vento, são avalanches. E eu estava sozinha na encosta. A lista cresceu como se tivesse vida própria. Local, hashed, 000. O Rivery Gardens tem luzes que parecem estrelas reais. Vó, não podes deixar-me ficar atrás da Sofia. DJ exclusivo 2.500. Ele toca nas festas de influenciadoras. Se ele não estiver lá, ninguém vai postar sobre mim. Fotógrafo viral no TikTok 1.700. Preciso de memórias perfeitas, vó. Um dia vou mostrar aos meus netos quando eu for velha como tu. Velha como tu. A frase caiu como gelo na minha pele fina. Eu sorri por fora por dentro. Senti-me um degrau gasto que ela pisava para subir. Emily surgia sempre no momento certo, como uma sombra treinada. Dorothy! É normal. A juventude exige comparação. Uma avó como tu só mostra o quanto a Emma é sortuda. Ela dizia sortuda, mas os olhos dela diziam endividada contigo. Um elogio que vinha com uma coleira invisível. A cada recibo eu dizia para mim mesma: é só mais este, depois acaba. Mas não acabava. Porque Emma não pedia, justificava. E cada justificação vinha embrulhada em insegurança, medo de ser menor, medo de não ter valor sem glamour e ver minha neta medir a própria dignidade pelo tamanho do palco, doeu. Então eu tentava proteger mesmo que fosse de forma errada. Mas, quanto mais eu protegia, mais a moeda girava entre nós. Amor de um lado, dependência do outro. Michael, o meu filho, parecia quase ausente, um fantasma entre trabalho e mensagens curtas. Se consegues ajudar, mãe, ajuda. Não vale a pena discutir com a Emily. Ela é intensa. Intensa! Uma palavra bonita para descrever alguém que manipula sorrisos.
Eu olhava para a mesa cheia de documentos. Os números estavam nítidos, mas o que me assustava não eram os zeros. Era a forma como ninguém perguntava se eu queria. Apenas presumiam que eu tinha. E, pior ainda, que eu devia. A cada noite, eu colocava os recibos numa pasta transparente, 5.000, 8.300, 12.000, 14.900. A pasta começou a ter o peso de um caixão pequeno, o enterro silencioso da minha voz. Mas algo mais começou a mudar. Emma parecia menos grata e mais ansiosa, como se cada favor pago fosse um passo para um padrão inalcançável, como se eu apenas estivesse alimentando um monstro social que lhe sussurrava: ainda não és suficiente. E eu percebi que estava a tentar comprar presença numa festa onde talvez eu nunca fosse bem-vinda. Oh! Na quinta semana, Emily mencionou o vestido. É só mais um detalhe, 3.500, mas será um momento inesquecível. Eu já não sabia se ela falava da festa ou da forma como me drenava com suavidade. Na manhã seguinte, sentei-me com a chávena de café e perguntei: quando foi que ser avó virou sinônimo de patrocinadora? Assinei o cheque do vestido. A minha mão tremia, mas não de fraqueza de consciência, porque algo em mim começou a gritar: isto não é amor, é dívida emocional. Every doing. Quando fechei a pasta, o número total brilhou diante de mim pela primeira vez como um murro gelado, 19.537. Eu não sabia ainda, mas aquele número não era o custo de uma festa, era o preço de uma revelação. O amor sem limites, claros, vira moeda. E quem dá demais começa a perder-se a si mesma no processo. Naquele momento, senti que algo inevitável estava por vir. E não era o dia da festa. Era o dia em que eu finalmente seria colocada à prova não como avó, mas como mulher que ainda precisava ser respeitada. E foi justamente quando pensei que o pior era pagar, que recebi uma mensagem que me custou mais caro do que todo aquele dinheiro. Custou-me a dignidade. É aqui que começa a rasgadura, não no convite, mas na alma. Foi numa terça-feira, às 15h47. Eu lembro do som, aquele pingue seco do telemóvel que não avisa tragédias, apenas as entrega. Abri a mensagem. Olá, Dorothy. A Emma quer um evento mais jovem. A presença de familiares mais velhos pode deixar as amigas desconfortáveis. Espero que entenda. Vamos celebrar contigo noutra altura. Li uma vez, li duas. Na terceira, as palavras já não eram letras, eram lâminas, familiares mais velhos. Eu, a mulher que pagou cada luz, cada prato, cada batida do baixo que ainda nem tinha tocado. Senti a pele da alma rasgar devagarinho, como seda que se parte entre dedos culpados. O silêncio da casa trocou o cheiro do café por um perfume de abandono. Peguei na fotografia do Robert e não pedi conselho, pedi perdão. Perdoa-me por ter confundido generosidade com silêncio. Perdoa-me por ter deixado que falassem por mim. Disquei o número do Michael. Mãe? Ele atendeu na terceira chamada,
voz a meio caminho entre a pressa e a culpa. Michael, vou ler-te o que a tua mulher me enviou. Deve haver algum mal-entendido, mãe. A Emily não... Ela escreveu. Eu li. E sabes o que é pior? Eu paguei. Do outro lado, um suspiro que evitava o confronto. Eu não fazia ideia do teor. Talvez ela tenha exagerado no tom. O tom é claro, filho. Eu sou o problema. O problema que bancou a solução de imagem da tua filha. Ele prometeu falar com a Emily. Eu desliguei sabendo que promessas feitas para evitar incêndios raramente apagam brasas. Fiquei ali, com a pasta transparente diante de mim. A 19.537 brilhava como farol de náufrago. Mostrava um caminho, mas também a solidão do mar à volta. E, pela primeira vez, a minha dor encontrou uma frase inteira. Se sou velha demais para estar na festa, sou velha demais para apagá-la. A decisão não veio como grito, veio como respiração que finalmente encontra ar. Peguei no telefone. Hivery Gardens. Preciso cancelar. Sim, eu assumo a penalização. A voz do gerente tremeu entre protocolo e surpresa. Dorothy, lamento tanto. Vai haver uma taxa de... Eu compreendo. Envie-me por e-mail. Jeep's Buffet. Chancellor. Sim, sei que é em cima da hora. Não há alternativa. É muita comida, dona. E muita falta de respeito, meu senhor. DJ, Canceller. Mas a menina Emma pediu músicas específicas. O que eu pedi foi respeito e paguei adiantado por ele. Fotógrafo? Cancelar. Vai perder momentos únicos. Já perdi um, o de ser tratada como família. A cada cancelar, senti uma camada voltar ao lugar dentro de mim. Não era vingança, era a higiene da alma. Pagava as multas como quem limpa uma ferida. Arde mais, sarará melhor. Às 23h30, o telemóvel começou a tremer. 53 chamadas. Michael, depois Emily, depois números que não reconheci. Não atendi. Não naquele momento. Não antes que a minha própria voz deixasse de me parecer estrangeira. Por fim, uma mensagem de voz do Michael. Mãe, o que fizeste? A Emma está desfeita. Não podes fazer isto à tua neta. E respirei fundo. A minha neta? Eu não tinha feito isto a Emma. Tinha feito por mim, e talvez por ela, para que aprendesse o custo real de tratar o amor como patrocínio. O telefone voltou a tocar. Desta vez atendi. Era Emily o verniz do tom a estalar. Dorothy, estás a magoar uma menina inocente por birra. Inocente? A minha voz saiu calma e irredutível. Diz-me, Emily, quando planiste desconvocar-me? Antes do primeiro cheque ou depois de garantir que tudo estava pago? O silêncio dela doeu mais que qualquer acusação, porque era o silêncio de quem não tem desculpa, apenas hábito. Desliguei. Encostei a testa à janela fria da cozinha.
Do lado de fora, a noite parecia dizer que certas claridades só nascem depois que apagamos as luzes erradas. Eu tinha, pela primeira vez, escolhido-me. E escolher-me dou eu como dói endireitar a coluna depois de anos curvada. Sentei-me, escrevi num papel. Limites não são muros, são portas com fechadura. Coloquei-o sobre a pasta de recibos. Depois, num impulso antigo e honesto, peguei no casaco. Porque quando o relógio bateu meia-noite, percebi. O próximo capítulo não seria sobre dinheiro, seria sobre verdades. E verdades, quando chegam, batem à porta com olhos vermelhos. Na manhã seguinte, antes do sol aquecer o mármore da cozinha, ouvi 3 pancadas trêmulas na minha porta. Respirei, abri e encontrei Emma, o rímel desfeito, a infância a desabar no queixo. Atrás dela, o eco de passos apressados. Emily vinha aí, trazendo não um abraço, mas a versão dela da verdade. Ela estava ali às 7h15 da manhã, batendo com luvas de frio que não existiam. Emma, rímel escorrido, respiração curta, as mãos pequenas segurando o telemóvel como se fosse boia em mar revolto. Vó, por favor. A voz dela quebrou no pôr. Eu só queria uma festa perfeita como as outras. Eu não queria te magoar. Abri espaço e deixei que a angústia entrasse antes dela. O cheiro de noite mal dormida, o tremor nos ombros, a adolescência desarmada. Senta, meu amor. Pousei uma caneca quente entre os dedos frios. Diz-me a verdade inteira. Não a bonita, a inteira. Emma puxou o ar como quem puxa coragem. A mãe disse que seria estranho teres lá, que as minhas amigas iam rir, que ia parecer brega. Ela fechou os olhos, arrependida do vocabulário que lhe ensinaram. Eu deixei, eu quis pertencer, e tu sempre resolves. Eu achei que ias aceitar. A palavra aceitar veio com o peso de um hábito. Eu toquei a fotografia do Robert, quase escondida no aparador, e senti um fio de raiva cansada passar por mim. Não contra a menina à minha frente, mas contra a pedagogia do desprezo que a rodeava. 3 pancadas curtas interromperam o ar. Emily entrou já em modo tempestade controlada. Cabelo preso, perfume caro, argumento pronto. Emma para o carro, agora. Depois para mim, Dorothy, manipular uma criança para arruinar o próprio aniversário é baixo, até para ti. Sorri devagar. Alguns ataques só revelam que nos profere. Baixo foi usar o meu amor como cartão de crédito, Emily. Diz-me, quando planias te desconvidar-me? Antes do primeiro cheque ou depois de teres tudo pago? Por um segundo, o silêncio abriu uma fresta na armadura dela. Foi apenas um segundo suficiente para eu ver a engrenagem verdadeira. A Emma queria algo cool, ela devolveu, apertando a palavra como salva-vidas. Eu protegi a minha filha. Emma ergueu o rosto, lavado de lágrimas, e pela primeira vez a menina suou mulher. Protegeste de quê, mãe?
de amar quem paga as contas com abraço e não com recibo. Fez-se uma clareira na cozinha. A história, finalmente, estava do lado certo. Abaixei-me até ficar na altura dos olhos da Emma. Ouvi. Eu não cancelei por vingança. Cancelei porque aprendi tarde demais que amor sem limites vira moeda falsa. E tu vales mais do que isso. Nós valemos. Emily avançou um passo. O que pretendes? Cortar-nos, isolar-te, fazer drama? Suspirei. O drama era o perfume dela, o meu era só respiração. Eu pretendo pôr fechadura nas portas. Quem respeita, entra com chave. Quem não, bate do lado de fora. No mesmo dia, às 11h42, o relógio do escritório do Dr. Marcos soava como martelo em tábua. Ele ouviu sem interromper. Quando falei do número total, 19.537, não arregalou os olhos. Limitou-se a ajeitar os óculos, profissional de naufrágios familiares. E, Dorothy, criar um trust vai levantar poeira. Poeira assenta, respondi. O que não assenta é viver varrendo migalhas de respeito. Assinamos. Tinta preta, mão firme. Cláusulas claras. Emma com fundo educacional intocável por terceiros, nenhum cêntimo à mercê de caprichos. Michael com herança condicionada a manter relação respeitosa comigo. Fraternidade não é automatismo. Emily sem acesso, sem atalhos, sem poderes amor, não é procuração. Cada assinatura soou como um feixe de correr a subir a coluna partida. E no pós-silêncio, uma paz que eu não reconhecia há anos pousou na mesa. Deitei a caneta, olhei pela janela do 8º andar, Lisboa em miniatura, pessoas cruzando passadeiras, vidas seguindo. Pensei em Emma, na miúda que confundiu brilho com valor, e numa mulher que ainda podia aprender a escolher a si mesma sem pedir desculpa. No dia seguinte, Emily acordaria e encontraria as portas financeiras fechadas. Talvez chamasse isso de traição. Eu chamava de cura. Quando saí do escritório, o telemóvel vibrou. Mensagem do Michael. Mãe, podemos conversar? Eu quero entender. Sorri, triste. Compreender dá trabalho, mas é o único caminho que não cobra juros. 6 meses depois, a vida provaria o que as assinaturas já sabiam. Que certos nãos são, na verdade, pontes. E, de um palco que nunca existiu, nasceria outro, o da formatura da Emma, onde a palavra respeito finalmente trocou de microfone. 6 meses parecem pouco no calendário, mas dentro da gente cabem décadas. A casa continua mesmo o relógio antigo, a fotografia do Robert no aparador. Só eu mudei de lugar por dentro. Onde antes morava a culpa, hoje mora uma mesa posta para um. Chá, pão e a certeza de que o amor sem respeito adoece. Naquela tarde de junho, sentei-me na plateia do auditório, com o programa da cerimônia a tremer entre os meus dedos, formatura da Emma. Os nomes eram chamados, as famílias gritavam pequenas alegrias. Quando dela ecoou no microfone, tive um pensamento cruel e honesto.
Se a festa tivesse acontecido, talvez este momento fosse só mais um post bonito. Não aconteceu, e por isso doeu mais e valeu mais. Emma subiu ao palco com um vestido simples, nada de brilhos emprestados. Quando começou o discurso, a voz trouxe um timbre que eu ainda não conhecia, nem de menina, nem de filha assustada. De mulher. Durante muito tempo, confundi valor com aplauso e afeto com patrocínio. Alguém que me ama disse não quando eu mais queria ouvir sim. Eu odiei esse não. Depois percebi, foi o primeiro sim que eu recebi ao meu respeito. Senti uma quentura atrás dos olhos. Não era vaidade, era alívio. A criança que me trocou por likes estava ali a devolver-me a mão sem pedir nada em troca. Emma olhou-me só um segundo e aquele segundo cabia um perdão. Não um perdão de joelhos, um perdão em pé. No intervalo, ela veio até mim. Vó! Obrigada por teres escolhido a mim e não a minha imagem. Sorry. Eu escolhi a nós. Às vezes o amor precisa de portas com fechadura. Eu sei. E abraçou-me sem pressa, como há muito tempo não fazia. Do outro lado do corredor, Michael esperava com um encolher de ombros de quem desaprendeu e quer aprender de novo. Mãe, eu falhei contigo. Fugi do conflito como se a paz aparecesse sozinha. As palavras custaram a sair. Posso tentar outra vez? Tentar é uma forma bonita de amar, respondi. Mas tenta com presença, não com desculpas. Ele assentiu. Não prometeu mundos, prometeu trabalho. E, pela primeira vez em anos, a promessa pareceu adulta. Emily passou por nós como quem atravessa uma sala com sapatos novos, rígida, distante. Disse, parabéns à filha, nada a mim. O Trust tinha feito o que deveria. Não puniu, protegeu. Nem todas as pessoas atravessam a ponte quando os limites aparecem. Algumas recuam. E tudo bem. O respeito não obriga ninguém a gostar, só a não ferir. Naquela noite, em casa, abri a pasta transparente. Os números ainda estavam lá, 19.537. Mas já não gritavam dívida, sussurravam preço de um desvio evitado. Entendi, enfim, o milagre discreto daquele não. Impedir que a história da Emma fosse escrita com a caligrafia ansiosa de alguém que sempre precisa de mais para se sentir suficiente. Pousei a mão sobre a fotografia do Robert. Fizemos certo, velho. Não porque eu venci, porque ninguém perdeu a si mesmo. Passei a recolher pequenos rituais. Almoço de domingo sem ansiedade. Mensagens da Emma que começam com vó. Hoje cozinhei sozinha. Um convite simples para ver um filme em casa. Nada de neve artificial, nada de DJ exclusivo. Só duas pessoas que aprenderam a caber uma na outra sem sobrar vergonha. Aprendi 3 coisas que gostaria de ter aprendido antes. 1. Amor não compra silêncio, paga-se com presença. 2. Limites não expulsam, selecionam o que pode ficar. 3. Respeito não se pede, pratica-se até se tornar idioma. Talvez você me pergunte, se pudesse voltar, cancelaria outra vez? Sim. Com menos medo, com mais clareza e um pouco mais cedo. No fim,
A festa que nunca aconteceu poupou-nos de uma ressaca cara. A de viver vidas financiadas por feridas. Deu-nos algo que não cabe em nenhum orçamento maturidade. E se a sua história estiver a um não de distância de se endireitar, eu deixo-lhe o que escrevi num papel e colei na porta do frigorífico. Amar é escolher, e escolher inclui a si mesmo. É! Se você chegou até aqui, diga-me o que é mais difícil para si dizer não ou aceitar o não de quem ama. Escreva nos comentários. No próximo capítulo, vou partilhar como desenhei o trust e os limites, de forma prática, sem cortar pontes, sem perder a dignidade.